Boa noite a todos. Somos um número pequeno, mas qualificado de pessoas aqui nessa roda de conversa, que a gente chamou de Italiani. Não é da língua só, é da nossa história, das nossas raízes, das raízes de todas as pessoas que estão aqui presentes e daquelas que convivem, que talvez não tenham uma ascendência italiana, mas que convivem com italianos por diferentes motivos, digamos assim. Então, a gente está aqui dentro da Semana das Letras, que é uma atividade que começou na segunda-feira de manhã nas escolas, levando contação de histórias para todos os alunos da educação infantil e até o 5º ano do ensino fundamental. Tivemos nas noites de segunda e terça também já algumas atividades, transmissão de programas, embora a internet tenha frequentemente nos deixado desamparados. Mas hoje a gente está gravando então esse programa, vamos procurar fazer um bate-papo, uma conversa entre todos. Vai ser uma conversa justamente bilíngue, no mínimo, né? Mas eu acho que está mais para polilíngue, né? Então falaremos conforme a gente se entenda. Quem se sentir mais à vontade falando italiano fala, quem se sentir mais à vontade, e enfim, a gente vai com certeza levar uma conversa agradável. É informal, é tranquila essa conversa, é para que a gente conte as nossas histórias, a gente tem aqui diferentes caminhos que nos trouxeram para cá. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que cada um de nós está fazendo nessa noite aqui. Eu passo a palavra, creio que primeiro para o Franco. I più giovani, cominciamo per i più giovani. Franco, conte cosa vi a portare a Flores da Cunha. Allora, mi ho visto in internet, anzi, che sta dei miei amici e mi dice che ho visto sul sito jw.org che è una lingua nuova. E questo qua ho detto, ma che lingua è? E ho detto che è l'italiano. Ma che lingua è l'italiano? Mai sentito dire niente. Mi guarda, allora va a jw.org e vado e lì c'è un librettino scritto tutto in italiano. Ho detto, c'è la mia lingua, sta qua, c'è il Veneto. Ma ho detto, ma dov'è chi parla? E ho detto, guarda che forse c'è in Brasile, 28 volte l'Italia. Come faccio a trovare qui che parla italiano in Brasile? E allora mi ha fatto ricerche e mi ha dato come punto di riferimento Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Cosa faccio? Mettermi in contatto con qualcuno e nessuno mi dava la possibilità di avere un punto di riferimento. Finché dopo mi sono andato in internet e ho trovato Vicentini a Flora da Cunha. Telefono a Vicentini a Flora da Cunha e non siamo buoni di capirsi. Ho detto, dammi il numero. E allora mi dice, 8 meia, può immaginare se mi capisco 8 e meia, niente da fare, non sono buono di scrivere. Cosa se meia? Ho detto, capito. Allora mettermi a studiare perché non sapevo niente e ho detto là che c'è gente che parla italiano. Ma come ho detto italiano in Brasile? Che c'è il Veneto per me. L'italiano per me c'è il Veneto, lingua veneta. E ora documentami, va in cerca in internet, in YouTube, vedere se c'era qualcosa e comincio a trovare tanta roba. E ora mi metto in contatto con Massolini, dottor Massolini di Serafina Corea, mi metto in contatto con Lussato, mi metto in contatto con tanti e comincio casa l'argomento di conversazione mio a casa è Brasile italiano. Ho fatto diventare matti tutti e finché io stufa, perché mi sentivo una roba, non avevo mai sentito in tutta la mia vita, dunque avevo 59 anni, non avevo mai sentito un'attrazione forte così di venire qua. E ho fatto diventare matti fin cosa hai fatto? Mi ha fatto fare il passaporto, quindi non avevo mai girato tanto con l'avion, mi ha fatto fare il biglietto, sono venuto e ho detto, guarda, sei tutto pronto. Ho detto, però non conosco nessuno, siamo partiti mia e Mesenaro, ho fatto 20 giorni, abbiamo trovato un hotel a Caxias, perché ero venuto da Caxias, e siamo venuti qua, senza conoscere nessuno. Arriviamo a Porto Alegre, andiamo a allungare il carro, nessuno, tutti parlano portoghese, ho detto, ma cosa? Non sono italiano qua, a Porto Alegre, nessuno parla italiano. Ciappa il carro, e ho detto, per Caxias, super dea, e mi ha fatto segno, super dea. Un'avventura.
Arrivemmo a Cassias, che mica avevo paura anche perché vedevo le piante diverse, perché ti vedevo le piante con la barba. Perché non avevo mai fatto, poi per arrivare a Farroupiglia, abbiamo fatto le altre per Nuova Petropo e no. Tutto un colpo, grattacieli. Ho detto, ma come mai che roba sia? Cioè non sapevano proprio niente. E allora andiamo in cerca dell'hotel, perché avevano il punto di riferimento in hotel in centro Cassias, non siamo mai buoni a trovare la strada che ne porta all'hotel. Ho detto fermo lì, salto giù dal carro, vedo uno che viene fuori dalla porta di sua casa, dico, fatto a moti, perché ho detto sto qua, e io mi cerco e devo mostrare il cartone dell'hotel. E mi guarda, ciao, ho detto, ma siete italiani? È il primo che parlava subito italiano. E ho detto, guarda che l'hotel è lì, però ho detto, me lo che fai tutto il giro, sì che mi ha portato in hotel. Vabbè, allora arriva lì e comincia a parlare, però a Cassia non sono buono di catarmi. 11 giorni a Cassia mi già devo diventare matto, perché Cassia città non mi aspettavo mia così. E un mio amico mi accompagna qua da una famiglia, Stuani, che è da Mantova, Stuani, e lui comincia, come che ho visto Flore da Cunha, ho detto, Madonna, ho detto che bella città. E mi sono innamorato subito della città. Ecco, però, cosa c'è che siamo venuti a fare noi altri qua? Perché ne interessa questo? Perché qua scominciava, l'organizzazione dei testimoni di Geova scominciava a predicare le buone notizie del Vangelo nella lingua dell'italiano. Cioè questo per me è una roba grande, veramente, ho detto, mamma mia che bella roba. Immaginemo se, perché vi voglio dire una roba proprio che mi ha colpito, quanto che sia importante la lingua della mamma. Allora, non ho mai fatto un'orazione nella mia lingua della mamma, perché somigliava, da come chi ne istruia a scuola, somigliava di mancare di rispetto a Dio parlando in dialetto veneto. E io non ho mai fatto un'orazione nella lingua della mamma. La prima sera, nella riunione, che già erano pochi, perché già erano pochi a Cassias, nella congregazione di Collina Sorriso a Cassias, e questo qua va su un uomo, un nostro amico, e fa l'orazione in italiano. Caro Padre che ti sia nel cielo, sia santificato il tuo nome. Cioè mica mi sei brividi da in cima in fondo. Non avevo mai ascoltato un'orazione nella mia lingua della mamma, la lingua del cuore. Cioè la resta un'emozione incredibile, credimi, incredibile. Proprio mi sei brividi da in cima in fondo a schiena. Mamma mia, ho detto che bello cos'è. Ecco che l'ora dopo seguiamo da fare per andare in cerca delle persone e abbiamo visto che le persone amano ascoltare l'italiano, amano ascoltare il Vangelo in italiano. Purtroppo che c'è tante persone che hanno la Bibbia, che hanno il Vangelo, però pochi lese, pochi conoscono la parola di Dio. Ecco che ora col italiano, con la lingua del cuore è più facile. Però mi sono innamorato, non voglio più andare a casa, voglio stare qua. E mi tocca andare a casa, 20 giorni mi tocca andare a casa, perché per 20 giorni. Arrivo a casa, arrivo in Italia da nuovo, parlo qui, ho detto guarda che è una roba bellissima, bisogna che te vieni. E mica aveva fatto le fotografie della città di Flore da Cunha, ha fatto i negozi, tutte le loge, tutti i mestieri. I più bei sono in cerca per mandare per lusingare. Arrivo lì in Italia, vi spiego, ho detto va bene, vengo a vedere, ma sempre un po' di ansia più negativa che una donna abbandonare tutta la sua casa per venire qua, si fatica. Insomma, quando che sono venuto qua un po' a volta, l'ho visto che la città è bellissima, qua per me non è mia Brasile, perché dopo siamo andati a vedere un po' di città brasiliane, no? Siamo andati a Fossa di Iguaçu, siamo andati a Rio de Janeiro, siamo andati a San Paolo, però quando sono là non vedo l'ora di arrivare qua a Flore da Cunha, perché per me questa è la città una più bella del Brasile, per me, questa città, e Nova Padua anche. E da lì comincia a innamorarsi della città, ma allora comincia a cattarsi tanto bene nella città di Flore da Cunha, Nova Padua, Antonio Prado, abbiamo girato il giorno, le persone le sono meravigliose, si parla, senza tanto arrabbiarsi, si discute, roba che mai è successo.
e si innamora anche ella di Flores da Cunha. E la gente che adesso facciamo fatica a casa, quello è il problema, è un altro problema. Questo è, ecco, cos'è che voglio dire? E questo cosa è che ne ha portato? Abbiamo visto un forte, l'oggettivo è questo, no? Abbiamo visto un forte interesse delle persone per ascoltare il Vangelo nella lingua del cuore. Cosa è che abbiamo fatto? Adesso mi spiego qua a Flores, abbiamo un scrittorio che saremo, mi penso che siamo più di intorno alle 50 persone, mi sono il più vecchio, però sono io che faccio manco, sono sempre il più vecchio. No. Allora abbiamo 50 gente da Rio de Janeiro che va a imparare italiano, c'è gente da Minas Gerais che va a imparare italiano, San Paolo, da tutte le bande, Ise qua e vive qua a Flores. Cosa è che facciamo? Traduciamo dall'inglese e dal portoghese, traduciamo in italiano. Noi altri siamo dovuti fare tanti libri, librettini, siamo dovuti fare video e film, perché siamo dovuti fare film, li facciamo quasi tutti qua a Flores da Cunha. Quando che noi siamo partiti ben qui in scrittorio, è già davanti al ristorante Donadina, sul primo piso. Adesso che sarà per colpa della pandemia, e ora facciamo tutto da casa col computer. Però li facciamo ancora tutte quante le registrazioni, facciamo questi video, eccetera, che vedete jw.org, VEC o italiano, e abbiamo un'infinità di robe che abbiamo tradotto e che abbiamo fatto proprio per aiutare le persone a questo. Franco. Cosa è? Scusa. Cosa è che succede quando che noi questo è il punto, un altro punto che non mi aspettavo me. Cosa è che succede quando che andiamo di casa in casa, che andiamo a trovare le persone? Quando che parlavo e mi dice, ciao, parli italiano qua? Un pochettino. Dopo invece parlava tutti italiano. E che c'era questo senso di vergogna a parlare italiano. Ho detto, ma perché c'è questo senso di vergogna? Dopo, ciao, ma te sai che noi altri negà para via dall'Italia? Qui che sei qua, c'era tutti in prigione, i gaccia pa un bastimento, i tratto dentro e ho detto, ma che storia è questa qua? E mi sono sta male a sentire queste robe, proprio mi dà una tristezza, perché avevo sentito proprio la tristezza sua, la vergogna sua, l'avevo sentita dentro di me. Poi ho detto, bisogna fare qualcosa. Mi sono messo a studiare la storia, mi sono messo a studiare, avevo studiato dalla Paphlagonia, i Veneti, l'origine dei Veneti, quando si è a Troia, quando si arriva a Padova, chi ha fondato Padova, dopo quando si è venuta la Serenissima Repubblica, che ho spiegato tutta, dopo quando si arriva Napoleone, perché tutti quanti ne hanno fatto vedere a scuola Napoleone come un grande eroe, invece di quello che ne ha di più di tutti, perché lui ne ha messo a carità, dopo si arriva, ne ha venduto all'Austria, dopo siamo sotto all'Italia, e quando che siamo sotto l'Italia resta ancora la disgrazia più grande, perché comincia a imposte da orbi, dice tasse da orbi, dice in Veneto, tasse da orbi. E lì comincia a studiare, dire guarda che è così la storia, guarda che ne vega mia para via dell'Italia, si vigno via perché le condizioni in Italia, col discorso dei governi, che in 69 anni che si sta sì tipi di governi in Italia, noi altri veneti siamo stati ultimi ad andare sotto l'Italia dopo due guerre, immaginiamoci, e dopo le tasse alte. Però ho detto, ma perché si vengono in Brasile voi altri? Allora ho cominciato a spiegare che tutta la storia per dare una scianta che dice, mia sta para via, che sta un motivo logico. Ho detto, quando che Don Pedro II, che governava qua in Brasile, ha visto che i veneti c'erano grandi lavoratori di terra, grandi contadini che sapevano lavorare, perché abbiamo una tradizione di 2500 anni, 3000 anni quasi di storia di agricoltura ad altissimo livello. Quando che lui ha visto che i bravi agricoltori e le condizioni che si trova, cosa ha fatto Don Pedro II? Ha detto, questa è la gente giusta, che diciamo che viene qua una sera a Gauscia e qua trova e che ha promesso strade, case, il matto zataià, ospedai, dottori, eccetera. Un po' se morivai quasi da rente che abbiamo tutti chi lori là, de Romai. Adesso, dopo 150 anni. De Romai che abbiamo tutto. Ecco quello che ora ho detto, vorrei che non vega para via nessuno, i vega va tutti quanti questi, ho detto vega va.
perché noi altri siamo il popolo più ricco del mondo. Cioè sotto il governo Serenissima Veneta, noi siamo il popolo più ricco del mondo. Se arriva, ora guido, Napoleone ne va, se venivano gli austriaci ne va, se arriva l'Italia ne ha messo a carità. Con l'Italia noi altri siamo diventati a carità. E allora guido, tu hai visto, non si mi sta para via, si sta furbi a scappare via. Questo è già il discorso. Allora Franco, voglio fargli adesso domandargli a Domenico, perché dopo sento e femo le conte e ti che te contino altri. Sento qualcosa. Franco ha 59 anni, quanti anni hai tu, Domenico? 33, gli anni di Cristo Re. Allora che abbiamo il maestro là e so anni qua. E Domenico, te gali para via d'Italia o sei tu venuto perché ti sei furbo? No, mi sono venuto. Sono venuto perché un citato, una piazza. Non so se si parla italiano o come che viene fuori. Come te vuoi ti? Então, boa noite a todos, primeiro. Obrigado, Nata, pelo convite. Eu acho parabéns, porque acho que é uma coisa bem importante que você está fazendo, porque não podemos esquecer das nossas raízes. Eu me coloco dentro com vocês, que para mim vocês não são os brasileiros, vocês são os brasileiros e italianos, os dois juntos. Eu escutei o racconto do Franco, gostei muito, quase chocado, gostei, me piaciuto tanto, perché mi sono visto anche a me. Os meus pais, quando me falaram porque, além da história com minha esposa e tudo, mas por que você vai no Brasil? Aqui não se está bem. Eu falei, tem algo que me chama na traição, algo que gosto, não sei explicar o porquê. Imagina que toda a história que o Franco falou, na Itália, pouquíssimas pessoas sabem de tudo isso. Pouquíssimas. Imagina que na minha família, a única que sabia da história do italiano aqui era minha avó. Meus pais, meus amigos não sabiam. Só minha nona sa que quase parla il dialetto italiano. Então, eu acho que é importante fazer isso que você está fazendo, porque na Itália ainda não sabes desta coisa. E tem um monte de coisa a falar que queria falar, um monte de história. Como mencionou o Franco, mencionou de Luzzatto. Tem um monte de... Eu vi no começo os vídeos no YouTube dele. E tem um vídeo em particular que ele fala de toda a história da República da Serenissima. Acho que ele é morto um ano fa, Luzzatto. Luzzatto è morto un anno. Um ano fa più o meno. Eu acho que ele era um testemunho importante de tudo isso. Tem um monte de vídeo dele bem bonito. Mas tem muitas coisas a falar da história. Eu acho que nós italianos, em particular os vênetos, eu sei que nós somos, não porque nós somos bonitos, porque temos um monte de defeitos. Até aqui se fala a piada, italiani tutti buona gente, ma ladri. No? So che qui chi stai là? Ah sì, tá bom. No tempo talvez mudou, mas tem un'altra storia da contare. Ah sim, sempre bom. Viu? Que bom que foi. Mentira também. Então, eu acho que nós, vênetos, a gente tinha algo importante no mundo da fazer, porque se você olha, 100 anos atrás começou este tipo de migração, que foi no Brasil, mas não foi só no Brasil. Tem italiano na Argentina, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália. Tem um monte de... Outros países da América Latina também, né? Colômbia, Bolívia. Também. Tem até, um dia pesquisei em México. Lì na città... Ecco, viu que você sabe. Ah, ecco. Ah, da Segusino, sim. Ma viu che è engraçado? Tem una cidade che lei parla italiano anche là, in Messico. È bellissimo l'italiano di Cipillo. Deve ter un sotaque mais... Col sotaque spagnolo. È bellissimo. Ah, sim. Então, viu quantas histórias bonitas, como somos todos, como você, Nata, falou no começo, cada um vem um caminho, mas hoje da noite estamos aqui, todos juntos. Então, a história que eu lembro a primeira vez que foi, depois de 2 meses aqui no Brasil, então, 2 anos atrás, mais ou menos, um pouco menos, que era tudo novo para mim, foi em Nova Pádua. Em Nova Pádua, vi aquele bar de velhinhos, e falei à minha esposa, precisamos entrar lá, porque lá você vai encontrar gente verdadeira. E quando entrei, todo mundo falava em italiano.
Eu comecei a chorar quase da emoção porque não estava acostumado a tudo isso. Então, como é bonito e deveria permanecer, conhecer tudo isso. Agora se está perdendo um pouco, mas tem jovem que não é o Diego, nosso vereador, que ele fala italiano. Eu conheci ele se apresentou falando italiano comigo, dando meu bem-vindo aqui em Flores da Cunha. Então, eu acho que é importante, como o Luzzatto fala que a língua, a importância da língua, aquela da mãe, isso, aquela que se ciuccia da teta da mare. Eu acho que é exatamente isso. Bom, demo adesso banda de lá. Nós temos aqui o Carlos Paviani, que é diretor, proprietário do jornal Florense, mas ele tem uma história bem interessante que eu acho que vai emocionar a todos aqui, que é um olhar de outro lado, é outro ponto de vista dessa história toda. Bom, boa noite a todos, né? Secretário, prazer estar aqui, diretora Natalina. E primeiro spiegar a história verídica de Italiani tutti ladri, né? Acontece que Napoleão Bonaparte voleva essere comandante di tutta l'Europa e tutto il mondo, no? E allora invia un soldato con un messaggio al re d'Italia, Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele. Questo soldato, quando arriva alla frontiera, entrega il messaggio e il soldato italiano riceve il messaggio e il francese dice: ah, italiani, tutti buona gente, ma tutti ladri. Il soldato italiano guarda gli occhi del soldato francese e dice: tutti ladri no, ma Bonaparte sì. Maravilhosa, maravilhosa. Agora sim. Obrigado, esta não sabia. E agora entendi também porque nós, italiano e francês, nós gostamos. Napoleão Bonaparte, né? Acho que começou tudo com Napoleão, né? Me toca dirvi che diz che a origem del sobrenome Francesconi è perché siamo discendenti dei francesi, no altri. Allora, scusi. Me tocca dirvi, scusi, va là, pazienza. Bom, ma come siamo nella settimana delle lettere, come si dice? Lettere. Lettere. Quer dizer, na carta, não? Le lettere. Bom, Nata me mandar se contava uma história. Acontece que, vou falar também em português, né? Sempre fiquei pesquisando coisas. Fizemos 2 encontros da família Paviani, por exemplo, né? Tenho um compromisso com meu sogro que quer fazer o encontro da família Bula. Então a gente nunca mexeu isso, mas indo buscar, encontrei várias informações. Tem inclusive um lugar em Verona que se chama, um lugar onde está fazendo uma exploração antropológica que chama-se Fondo Paviani. Está lá, estão resgatando peças do século 3, 4 depois de Cristo, né? Então é um lugar, e o lugar chama-se Fondo Paviani, como se fosse um quintal de um terreno, fundo de um terreno, né? Então encontrei na internet um livro que é de Il Sustinentense. Este livro, Il Sustinentense, é como se fosse o Florense, só que o cidadão de Sustinente. E Sustinente é a cidade da onde vieram meus antepassados. Eu fiz cidadania italiana e está lá na prefeitura de Sustinente, por exemplo, o meu certidão de nascimento, certidão de casamento. Depois posso contar uma história, né, que um amigo fez. Então, lá em Sustinente, encontrei um livro de Tranquillo Paviani, né, mesmo nome. E aí encontrei na ibs.org, né, que é Italian Bookshop, uma loja de livros. Fiz a compra, comprei e recebi o primeiro livro. Aí, bom, já que veio, comprei mais 2. Um para o meu primo Aldo, que mora em Brasília, é professor, tem 81 anos, é um intelectual, estudioso, professor da Universidade de Brasília. E comprei um para o Jaime, meu irmão, Jaime Paviani, né? Aí, quando fui levar para o Jaime o livro, ele disse assim: ah, muito bem, mas esse livro eu tenho já, ele me disse, né? Como que tu já tem? Como é que tu tem e nunca me disse?
Ele disse, não, não só tenho, como já que tu me deu um, eu vou te dar para ti o meu livro. E aí ele me deu este livro aqui. Tá? Então, este livro é o mesmo livro de Sustinentense que tem o nome do meu bisavô Giuseppe Paviani assinado aqui, e foi ele que trouxe, meu avô, e trouxe da Itália, publicado em 1892, de Tranquillo Paviani. Se quiserem dar uma olhadinha, certo? Então, eu me emocionei com o livro que o meu avô trouxe, na verdade, meu bisavô e meu tartaravô, que era o Giuseppe e o Giovanni e o Giuseppe Paviani, que vieram da Itália em 1878. E eles saíram de Sustinente, mas eles não eram naturais de Sustinente, eles tinham morado um período lá e depois de lá. Nós, quando fomos para Sustinente, em 2008, a Séfora e eu fui lá buscar a cópia da certidão de nascimento para encaminhar a cidadania da Séfora pelo casamento, né? E aí eu fui junto com um amigo que é de Verona, que é o Luigi Veronese, e nós fomos visitar e passar um fim de semana na casa de um outro amigo que mora na Emília-Romanha, que é o Rivalta. Como é o nome? Fiorenzo Rivalta. E Fiorenzo Rivalta é um agricultor, é formado em direito, ele é uma espécie de vereador lá na comunidade, né, uma liderança, e ele veio para o Brasil por convênios da Universidade de Bolonha com a Embrapa para tratar da fruticultura. Ele produz maçã, ameixa e uvas, né, lá em Emília-Romanha. E nós fomos lá passear. Aí quando eu mostrei a certidão de nascimento para ele, de casamento, minha e da Séfora, ele me disse, ma Carlo, ma che bauco? Eu disse, ma perché bauco? Perché maridarsi 2 volte in 2 paesi con la medesima donna. Então, Visto Franco che le mie tutti furbi, proprio furbi, no? Neanche quei stupidi. Bom, mas eu queria, para não me delongar, explicar um pouquinho do livro e do lugar Sustinente, né? Então, o nome Sustinente deriva do nome porque a cidade de Sustinente está perto de Ostiglia, que também é pequenininho, e ela está. Então aqui tem, ele por exemplo diz assim, ó, está na longitude 28, latitude 45, está a 22 quilômetros do capoluogo do distrito, que é Mantova, né? A capital de capoluogo é a capital de Mantova, né? Da província de Mantova, né? E ele diz assim, ó, nesse ano de 1892, portanto, 4 anos depois que meus antepassados vieram, tá? Eles vieram em 78. Então, 14 anos depois, na verdade. Então, esse lugar contava com 3.231 habitantes. Ó, non tenuto conto di un numero relativamente grande, circa di 400, di emigrati in América nel decennio 1881 a 91. Quer dizer, então tinha 3.200, já não contando 400 já tinham ido embora e não transferiram il loro domicílio, né? Não havia transferido, né? Então fica perto de Serravalle, Roncoferraro, que são cidades por aí. A Mantova, né? Isso. Bom, e olha aqui, ó. Sustinente tem mercato ogni domenica, todos os domingos havia mercato, né? Pouco frequentato in causa forse della ricorrenza dei mercati di Ostiglia, então il martedì, e governano il venerdì. Então eles faziam os mercados, a feira, digamos, era cada dia da semana era num lugar. E conforme o lugar era mais habitado, então ia mais pessoas. Então o de Sustinente não era tão grande, era o maior. E ele diz assim, ó, Sustinente a uffici postali e telegráfico. Então tinha um posto de comunicações lá, né? Società di Mutuo Scorso, a Società di Mutuo Scorso, Socorro, como tem aqui, né? Constituída nel 1880, società cooperativa tra gli operai e contadini di Sustinente e Libiola. Então era a cooperativa dos agricultores e dos trabalhadores lá, que não eram proprietários, né? Uma società filodramática, né? Então um teatro
grupo de teatro, tá? Mestre, uma società filarmônica de música, né? Istituita da oltre um ventennio concessionária de um piccolo teatro, que era inclusive dona de um pequeno teatro. Então vocês imaginam a cultura, né? Já tinha lugar de 3.000 e poucos habitantes. Em 1800 Em 1892. Né? E ó, secretário, per pubblica istruzione hanno scuole, né? Tinha escolas. Que tipos? Escola elementare maschili superiori e femminili inferiori. Então, para os meninos, iria até mais adiante, para as meninas, para as séries iniciais, né? Um asilo infantile que raccoglie i teneri bambini, a creche, tá? Preparando-li ai primi elementi delle scolastiche discipline. E a incoraggiare poi via maggiormente le istruzioni popolari il benemérito sustinentense professor Luciano Sissa, então ele era um professor que fazia benevolência, né? Ele deu uma boa raccolta de livros, especialmente clássici, para a biblioteca popular de lá. Ele fez doações de livros, né? Isso. E ainda tinha mais uma ópera Pia Mambrini, que é Mambrini, sobrenome que tem aqui, né? Tá? Com um capital de 4.105 lire, que era uma sociedade, uma espécie de ONG que ajudava os pobres. E tinha esse dinheiro então. Então, a gente percebe... primeiro que eu gostei muito de conhecer um pouco do lugar. Estive lá nesse lugar, né? E a gente, os livros, na verdade, podem nos remeter e fazem a gente viajar, né? E sustinente, o nome, vem do fato de que há o rio Mincio, que está ali, que deságua no rio Pó. O rio Pó tem uma importância muito grande, né? E filme Pó, né? Pó chamava-se no tempo dos latins Pades, e portanto dá o nome de planície cispadana, que é la pianura padana, tá? Pianura padana em italiano. Daí que vem o nome de formaggio grana padano, que é feito dali, dessa pianura padana. Il Randon Anca, isso aí. Então, la pianura padana dá nome a muitas coisas. E essa pianura, ela tem uma importância histórica porque está entre dois conjuntos, que é os Alpes, que estão todos no norte da Itália com a França, né? E os Apeninos, que é outra cordilheira que está acima de Roma e vem até parte onde tem os vinhos Sangiovese, como é? Toscana? Da Emília-Romanha e Emília-Romanha, Toscana, depois isso Toscana. aí. Então, tem duas cadeias de montanhas, os Alpes no norte e os Apeninos, e no meio está uma planície, que é da onde vem toda essa pianura, Mantova, Verona, e depois vai até grande parte do Vêneto, né? Mantova não está no Vêneto, está na Lombardia, tá? Mas é vizinha. E lá onde nós fomos, a disputa que tem entre Mantova e Verona é qual é o melhor tortellini que se fa, que se mangia lá. Ma perché noi mai mangiamo no? perché mai mangiare i nostri. Porque Aqui são maravilhosos. são próprios O tortelli da zucca aqui são muito troppo bons. buoni, proprio Muito veramente. E sustinente é o nome, então é que tem o rio Mincio que deságua no rio Pó. E é nessa pianura eles cultivam le vite e il riso, tá? Il riso é algo fantástico. Abbiamo mangiato riso vialone nano, né? Que é algo speciale. Quase conhece l'arbóreo e como é o outro riso, arbóreo e carnaroli. Lá, vialone nano è il riso più buonissimo ancora di tutti quegli altri, no? E sustinente vem porque para a água do rio Mincio não desaguar e não alagar todo lá, eles têm uma comporta que sustene. E por isso vem sustinente. Do sustenido. Isso aí. A palavra mais próxima que me vem digamos. sustentação. E aí dá o nome da cidade, sustinente. Que Questa é a bonito. história, Natalina. Aí vai parar na música, né? Vai para quantos lugares quiser ir ainda. Muito bom.
Nós temos aqui, Eu queria só dizer, no, na Dila. piada que se fala do Rio Po, que falou, tem uma piada que nós falamos que quando a gente passa o Rio Po, que é como uma divisa para nós, deve preparar o passaporte porque entra, que não é mais Itália, é outro país. Isso. Isso. E poi per noi altri, come che dice lui, è il confine, la divisa. Sotto il Po, i italiani, noi altri siamo veneti. par qua anche che ne storie che ri, no? Che ne è un rio qua anche che conta un per di storie, quei banda de lá, quei banda de qua. Mas, infatti, temos aqui então hoje à noite o secretário de Educação, Itamar Brus Amarelo, vereador Ângelo Boscari Júnior, o mestre, temos o vereador Diego Toneto, vereador Vitório Dalcero, temos a Séfora, a esposa do Carlos Paviani, a Maristela e o Carlos, e a Patrícia com Z, acho lindo. Patrícia. Patrícia. Allora Patrizia parla un po' così, dopo parleremo con Itamar. No, mi volevo solo diciamo, finire dire le mie impressioni quando che sono arrivata qua. Allora mi ha tanto piaciuto la città, però che mi ha piaciuto tanto sta le persone più che la città, perché la città è neanche da dire, è bellissima. Non savaria mia un'altra meglio. Però diciamo le persone quali goccata tanto più, come si dice, più ospitalere, più che le te dice una parola, che te domandi qualcosa, si gentili. Mi goccata tanta differenza subito, proprio appena che sono venuto qua e ancora dopo 7 anni, diciamo, come che ha detto un Franco, adesso ho paura perché se 2 anni che non vado più in Italia e dopo 2 anni tornare là mi fa un po' di paura perché dico non sono abituata che tutti i gentili arrivo là e anche qui che ti conosceva da sempre mi dà la stessa educazione, la stessa gentilezza e allora ecco quello perché c'è proprio forse il modo, la cultura, mi dico anche che il popolo brasiliano è tanto educato, mi sono convinta che è la cultura che è proprio, anche i tosetti, mi cato che per i tosetti è tanto più educati dei nostri che è là. Penso che sia la cultura allora, e è tutto da dirvi parabéns. È un'altra prova, un'altra rinforza che loro, quelli che venissero, sono proprio furbi. Ecco. Mi credo che basta per quella. Sì. No, mi dico che d'accordo se sta una roba partire e lasciare l'Italia perché c'è donne che pianto e se cavava in Sata per pescare l'ultima volta la terra natia e dopo partire perché lui sapeva che mi vedeva più la mamma, i papà e tutti i parenti già era finito. Però una volta che si arriva qua, logico, quando si arriva qua in mezzo al mato, abbandonare come chi si sta dura. Però guarda cosa chi ha fatto e per voi altri, della vostra generazione adesso, cosa che ha visto, grazie a questi. Ma se noi andiamo a guardare la cultura, se questa è la nostra cultura, perché partiamo già dai primi veneti che si insediano da Troia che si arriva in Veneto, e si tira sulle maniche che ha fatto le stesse robe. Ce lo abbiamo dentro come cultura noi altri, perché mi vuoi esaminare la storia dei Veneti antichi, del prima 2000 anni prima di Cristo, e i Veneti di adesso, siamo compagni. Noi siamo gente che non ha paura di niente, tiriamo su le maniche, se mettiamo a fare, in mezzo all'acqua abbiamo fatto la città più bella del mondo e siamo diventati più sicuri in mezzo al mare. Ma più bella del mondo era mia Flores da Cunha, mi parea. Ho appena detto. No. No. Ah, qua. Ah, bom, adesso ho capito, scusa.
Sì, no, Venezia bisogna che vederla. No, No, sul una città bella. portore in giro. No, perché è la nostra capitale, che è una storia immensa, cioè 1100 anni di Repubblica Sì. serenissima. È la Repubblica più lunga del mondo e già eravamo i più ricchi del mondo, ricordevi? È una storia también de Venezia. È una storia también de Venezia che, se non mi sbaglio, è partita dal team i romani a costruire Venezia. E Venezia è una città costruita in cima del mare e tutti i tronchi degli alberi vengono dai Dolomiti. E i vigneti dai fiumi, quei fiumi mandea e a costruire. E poi Venezia è stata una città ricca anche per il commercio del sale, che era per conservare il mangiare, la carne e tutto. Sì, tu immaginati che ti su che c'è una scalina, che chiamano una scalina, che dall'alto piano di Asiago, no, che c'è 4.444 scalini, che da 1000 metri andava dentro sul Rio Brenta, tutti i tronchi, e andava a Venezia per fare le navi, per fare le case, perché tutti i tronchi sotto. Ma ve l'avevo mai domandato, perché ancora adesso andiamo a cavare su quei tronchi là, che si tratta di 1600 anni che a Venezia stanno. Andiamo a cavare su quei tronchi là e sono ancora tali e quali. Perché? Perché nei erano stupidi i veneti, sapeva che il tronco dentro nell'acqua salmastra e col baro, con a terra, non si smarsisse mia, e sono ancora originali. Posso accrescentare una cosa che Franco falò antes che sì. Sono un pensiero che 100 anni atrás, quanta a gente moria di fame no Veneto. No, e moria di fame, era molto poveri, certo? Immagina a coragem 100 anni atrás de ir do Veneto até fazer uma viagem para ir até Gênova, e da Gênova uma viagem de 20 dias, um mês, non a Ville. 36 giorni di sì, tem a musica. Tá. Ma immagina quanta pobreza tinha no Veneto, oggi una região mais rica da Itália, uma das mais ricas, quanta pobreza tinha. Se você pesquisa no Wikipedia e você olha a doença pellagra, o Veneto era a região que tinha número mais alto de pellagra, que seria uma doença devido à falta de vitaminas. Porque a gente comia só polenta, milho, pães, sta coisa. Non posso parlare a singolar perché ainda non sei. Frumento também. Então tenho da lembrar esta coisa, quanta pobreza tinha naquela época, che moria da fame proprio. Ecco, la fame, permettimi perché è una roba proprio che tengo a dirla sta qua, no? La fame da cosa c'è che si sta a provocare? Perché lì che lui va a parlare del 1800, cioè noi dal 1797 si sta a finire tutta la nostra Repubblica. Noi abbiamo cominciato a diventare dai più sciori del mondo ai più poveriti. Quando che siamo una sotto l'Italia, 1866, cosa che ha fatto l'Italia? Ha fatto una imposta sul macinato, si chiama tassa del macinato. Cosa c'è che c'era? Allora, sai che aveva messo le imposte al 300%, immaginiamoci, 300, anche a 700 in qualche caso, ai Veneti, cioè l'Italia gli ha messo i Veneti appena che sono sotto i sate dell'Italia, del governo Vittorio Emanuele. 2 anni dopo, 1868, questa è una roba proprio che mi piace dirlo, 2 anni dopo che ha fatto 1868, che ha fatto la tassa, l'imposta sul macinato. Cosa c'è questa tassa di macinato? Che i poveri veneti, che aveva già battuto, che già era proprio male, e si era dato a fare per impiantare il miglio e il frumento. Quando che lui aveva i grani pronti dentro sui sacchi per portarli a masenare, andava al mulino a masenare. Cosa ha fatto lì Vittorio Emanuele? E ha messo l'imposta, come che andava là, e ha messo un'altra imposta ancora. Cioè, te immaginate, un Veneto, e la famiglia, che il pratico diceva che aveva da fare tanti fiui, e che ne faceva tanti come qua. Ma Franco non era también o quartese si chiama, che è una parte da cui... No, questa è un'altra. È un'altra. Ma questo è proprio il governo, sì. il documento. Ma también a igreja, a Chiesa, dicono che voi a parte del raccolto, también. Sì, però questa è già la tassa del governo e che toccava pagare
Cioè praticamente, dirla in parole semplici, che ha messo l'imposta sul pan e sulla polenta. Cioè quando che tu ti metti via il mangiare dalla bocca, chi è che resta lì? Cioè si partì in massa, perché dopo poi ha fatto una propaganda enorme qua, e si partì 1.400.000 veneti, si partì dal Veneto venire qua. 1.400.000 veneti, e aveva appena fatto il censimento, perché c'è stata l'elezione nel 1866, in tutto il Veneto già era 2.600.000, però 1.400.000 se vengono qua, che ne sta manco in là, questo capivo. Tanto questo mi piaceva che io sapevo, perché nessuno parla di tassa del macinato, Grazie. che è stata questa che ha fatto decidere tanti vostri antepassati a partire bestemando, chi è che mi parla prima dei bestemme? Bestemando, infatti dice, Vigliacca Italia, guarda quanto povero che ti ha fatto diventare. E i partiti vengono qua proprio disperati, ma non per colpa sua, questo bisogna dirgli a gente, non c'era mia puariti per colpa sua di qui che sei qua, per colpa dei governi, che sei come buona parte di prima. E dopo i gadita che qua era gli alberi che cresceva i salami anche. Sì. Sì, a cucagna, i salami diventa i pianti. Mi credo che parli di banane, non può essere. Então, e agora, Itamar, com a palavra. Bem, boa noite a todos. Vai lá, acho que sim. Não tô, Mais pertinho aí. eu acho que não tem volume. Tá saindo. Ótimo. Bem, boa noite a todos, né? Mi parlo mia tanto bem italiano como i altri, ma parlo qualche roba, né? Estava escondendo o jogo, hein, Itamar? Então é uma satisfação muito grande aqui estar presente com um grupo seleto de pessoas, né? Principalmente para conhecer um pouco da nossa história, dos nossos antepassados, né? E depois eu vou apimentar um pouquinho essa história aí também, e vou colocar que vocês que vieram da Itália, vocês me expliquem um pouquinho mais, que eu vou entrar num detalhe bem importante. Eu sou meus avós, enfim, são descendentes de italianos, né? Brusa Amarelo e Martello aqui é um nome, todos os dois são nomes incomuns, né? E Brusa Amarelo e Martelli, né? Mas são vindos da Itália, né? Eu tive o prazer de conhecer o Franco e a Patrícia quase logo que estiveram aqui, né? Meu filho era pequenininho, quando ele fala de 8 anos, meu filho completou 8 anos, então eu tive a oportunidade, ele era bem pequenininho na época que a gente se conheceu, né? E eu busquei também informações sobre ele, sobre a origem da minha família, tanto de materna como paterna, né? E aí a história que vocês colocam da situação de opressão, né, que existiu lá, dos altos impostos, dos altos tributos que fizeram com que migrassem para cá, com também uma promessa daqui, né, dizendo que aqui tinha tudo, né, que estava tudo pronto, acabado, não tinha mato para cortar, não tinha hospital, tinha tudo, né? E vieram para cá, né? E meus antecedentes, né, meus avós, enfim, a família dele vieram para cá. E a gente conversando, né, conversando sobre isso, eu fui compreender uma situação de que essa história é realmente verídica. Por que eu falo que é verídica? Porque minha avó e meu avô, por parte de Martelos, né, eles falam timbro. Certo? O que era o timbre? Por que se Não sei se alguém conhece, tem um documentário do André Constantin, Carlos, que a Rosa Martello, que fala que estudou sobre isso né? em Antônio Prado, Itamar é de Antônio Prado, é né? irmã do meu avô. Isso. E aí eu começo a compreender um pouco mais a história. Por quê? Como lá eles estavam oprimidos e vieram para cá com uma falsa impressão de que seria uma realidade totalmente favorável, enfim, com todas as condições necessárias, né? Achavam que iam achar o baú cheio de moedas aqui, na verdade não existiu isso. Para que se falava o timbro aqui e não o italiano? Porque meus avós falavam o timbro e o italiano. Mas por que de vez em quando eles falavam o timbro e de vez em quando eles falavam o italiano? E aí eu comecei a refletir, conversar com minha avó e entender toda essa situação, né?
E ela me colocava assim, que como teve toda essa situação de que foram enganados pelo governo brasileiro ao fazer falsas promessas e tal, quando chegava alguém que era brasileiro e eles eram italianos, e que eles se sentiam um pouco acuados, eles tinham esse meio de comunicação, né? De falar o timbro, porque o italiano entende o timbro, é uma língua totalmente... O timbro, pelo que eu me lembro do documentário, ele tem assim uma raiz anglo-saxã, né? Ele é eslavo. Mais de Áustria. Eu acho que é austríaca. Deve ser do Belun, perto da província de Belun, que era na época era sob a Áustria. Ou seja, né, a gente tem dificuldade, nós, os outros italianos, têm dificuldade de entender esse Então ela me dialeto. contava, né? Ela me contava, meu avô me contava, na verdade, que era esse meio de forma de se comunicar quando se sentiam tipo acuados de que chegavam estranhos na família para visitar, para conhecer ou para comprar produtos, enfim, então eles se comunicavam pelo timbre, né? Então a questão de vocês que são da Itália, né, e que estão aqui no Brasil, né? Hoje minhas avós morreram, enfim, toda essa situação, essa do documentário também, a Rosa também faleceu. E o timbre acabou, né? Acabou por aí. Algumas palavras que eu me lembro que eu era muito pequeno ainda, né? Que eles comunicavam entre si de vez em quando, que a gente conseguia captar, mas hoje eu não falaria absolutamente nada, né? E isso me deixa um pouco intrigado, né? Porque o timbro ainda existe na Itália, ainda se fala dessa forma, nessa parte com as divisas, assim, ou ele também lá foi extinto como foi o aqui? Chi sa questa risposta? Pode. Eu que posso dizer é que eu já ouvi falar, conheci, como imaginava era mais perto da divisa com a Áustria, que tem uma influência, mas não conheço, nem saberia como seja este timbro, mas já ouvi falar. É engraçado que é perto de onde eu morava, como falou também do friulano. Eu que moro a meia hora da divisa com o Friuli Venezia Giulia, que é outra região da Itália, a meia hora de carro, como daqui a, não sei, Farroupilha, fala um outro dialeto. E se eu falo o meu dialeto, ele o dialeto friulano, nós nos entendemos. É uma coisa, acho que é uma coisa que tem só na Itália está aqui, que tem 22 regiões e cada lugar, nem região, fala o dialeto. Isto porque é um país, sim, do velho mundo, mas a Itália é um país novo, que até foi o Garibaldi que, subindo da Sicília, fez a unificação da Itália. Il cimbro, noi diciamo il cimbro, è una lingua abbastanza antica, parlata da pochi, viene parlata nell'altopiano di Asiago, perché molto probabilmente il cognome tuo è di origine dell'altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Lì che c'è Roana, sì, l'altopiano, che c'è Gallio, e in particolare c'è Luserna, che adesso è sotto il Trentino Alto Adige. Lì parla ancora il cimbro. Lì parla ancora il cimbro. E c'è una lingua tra latino e tedesco e alemão. Però che ancora sta parlando e lo sta coltivando come che sta coltivando qua l'italiano. Tedesco, solo per capire, e alemani. Alemão. Il discorso delle lingue diverse in Italia, perché voi altri continuate a parlare dell'Italia, ma l'Italia prima del 1861 la già era divisa in stati, ora che c'era stato delle due Sicilie, stato del papato, che c'era regno di Toscana, regno di Mantova, ducato di Mantova, e che c'era Napoli também. Il regno dei due Sicilie faceva isso. parte di Napoli. E dopo che c'era il più grande stato, c'era la Serenissima Veneta che andava da Bergamo, dal Rio Ada, Bergamo, Brescia, Crema, Cremona, Verona, Vicenza, dopo Istria, Dalmazia, la costa adriatica, la Dalmazia, e le isole greche, le isole della Turchia, e si andava fino a Cipro.
Cipro siamo da Rente dove che si è partito San Paolo, perché San Paolo si è partito da Tarso, è già proprio lì da Rente Cipro, a Tarso. Immaginate quanto grande che c'era il Veneto. Però perché si parla ognuno diverso? Perché questi stati che avevano le sue leggi, erano stati indipendenti, sempre stati indipendenti, e ognuno che aveva le sue leggi, che aveva la sua cultura e che aveva la sua lingua. Ognuno che aveva la sua lingua. In Sicilia, è stato delle due Sicilie, parlava napoletano e siciliano. Il Regno di Sardegna parlava il sardo. Che è una lingua ufficiale adesso. Sempre lingue Adesso, diverse. anche. Cioè, è impossibile unire l'Italia. Lui l'ha unificata politicamente, ma culturalmente, linguisticamente siamo completamente diversi. Cioè noi altri, se mettiamo a lavorare con siciliani, scappiamo via, non siamo mica buoni a stare lì a lavorare con siciliani. Ma per fare la lingua ufficiale, la lingua degli scrittori più... Ecco, Dante Alighieri di Florenza. Ecco, questo è un altro punto importante. Che parlare ieri, no, altri, no, Franco? Perché tu ti pensa, perché qui che sei qua e pensa, ma noi altri parliamo male l'italiano. Cioè l'italiano in Italia non lo parlava nessuno. Ma Dante è stato il primo poeta del 1300 che era un dialetto. Sì, dopo con la Divina Commedia, con il libro che gli fece la Divina Commedia, fu tanto buono a questo libro che scoglierono il dialetto di Florenza se era lingua ufficiale italiana. Sì, però l'italiano non c'è nessun popolo, di tutti questi stati che c'era in Italia, non c'era nessun popolo che parlava la lingua italiana. È una lingua tutta costruita a tavolino, è come che noi altri ci mettiamo qua tutti noi altri e facciamo la lingua italiana. Ma nessuno, ancora adesso in Italia, non c'è nessuno che sa parlare correttamente l'italiano. Come si deve fare col dialetto, con l'italiano adesso? Perché l'italiano anche è una mescola di diversi dialetti. Questo è un punto. Che tecnicamente si chiama di koiné, natalina. Che è koiné, che sono vari dialetti che vão configurando no uso uma quarta, quinta, sesta, settima lingua, digamos, differente. Guarda, rispondo a questo perché è caro rispondere. Allora, tutti siete convinti che voi altri parlate una mistura di dialetti. Mi sono 7 anni che sto studiando questo qua. Sì. Allora, abbiamo da distinguere le diversità dialetti di ogni regione o le varianti. Sì, varianti. Ecco, allora questo è importantissimo, cioè che noi altri non parliamo mica un dialetto diverso, noi altri da Friuli, dall'Istria, dalla Dalmazia fino al lago de Garda parliamo la lingua veneta. La lingua veneta ha tantissime varianti, perché lui parla il trevisan. Bravissimo, ti adesso ti vai a Verona e ti dice noi altri a Vicenza diciamo chi sei lo Carlì? Dice chi ho quella? Vito, chi ho quella? A Belluno gli dice è Luci, no, a Verona è Luci. Dopo noi altri diciamo andiamo, facciamo, studiamo, invece a Belluno gli dice andon, facciamo. Giusto. A Belluno, a Treviso già differente. Che si somiglia un poco di più con il catalano. Ecco. Io voglio ascoltare il catalano, l'italiano in un'altra maniera. Però cosa è che è importante? Le varianti, tutte varianti. Noi altri viviamo in Veneto, se capiamo tutti. Sì. Prima ti ho detto il friulano, si parla il friulano vecchio, ma se ti arrivi fino a Pordenone, no, Pordenone è già mai Trieste, che è mai Veneto a Pordenone. Parliamo con sì. Ma Udine là è differente. Com a palavra o Carlos que não parla italiano. Não parla italiano, mas vocês podem ter certeza que para mim é um grande privilégio estar participando dessa experiência de vida, né? Isso realmente me deixa regozijado em função do que está acontecendo hoje no mundo, da forma que as coisas estão acontecendo no mundo, né? E conforme eu estou ouvindo, conforme eu estou observando, eu vejo que tem muita coisa que tem tudo a ver com o Brasil.
a questão do Brasil ser um país continental, o Brasil tem os dialetos, o que serve para o sul não serve para o norte, a questão política também ela é bem exacerbada, mas essa questão do idioma, realmente o Brasil ele é praticamente, vocês falando da Itália, eu estava enxergando o Nordeste, eu estava enxergando os indígenas, que inclusive no nosso país... Que são brasileiros e falam uma língua totalmente diferente. Dentro do próprio Brasil, né? Então, essa riqueza de cultura, porque isso é cultura, né? E principalmente vindo, tendo a origem, eu ouvi falar em anglo-saxão aqui, então isso me remete a quê? Isso me remete a uma cultura milenar. Então, olha bem do que a gente está falando. A gente está falando de coisas assim que é antes de Cristo, sabe? Às vezes eu vejo essas divisões, AC, DC, mas eu noto que antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus, a cultura era muito, muito, muito rica. A Itália, principalmente, né? A Grécia, sabe? E às vezes eu vejo a dificuldade que o jovem de hoje tem em ter acesso a essa informação. E quando eu vejo vocês falar e da maneira que vocês falam, e alguma coisa eu não entendo, alguma coisa eu não entendo, não, eu não entendo, mas alguma coisa eu compreendo, então isso me instiga, isso me estimula, isso me faz eu sentir grato por estar aqui com vocês, compartilhando de todo esse manancial, de todo esse conhecimento, mas principalmente eu quero voltar nessa questão da cultura italiana ser milenar. O Brasil, para vocês terem uma ideia, você sabe melhor do que eu, nós existimos há quantos anos? 500 e poucos anos. Então, quantos? 521. É que, na verdade, o Brasil foi descoberto no ano de 1500, mas a cidade de São Vicente foi fundada em 1490 e alguma coisa. Quer dizer, nem tinham descoberto o Brasil, já tinha uma cidade no Brasil. Mas fica em torno disso, de 500 e poucos anos, né? Sim, não, mas aí o que eu quero chegar, professor, o que eu quero chegar é que o Brasil, então, dentro desse contexto, ele está engatinhando, em todos os sentidos, Mas o que mais me chama a atenção é a questão das diferenças. E para mim o que move o ser humano são as diferenças, porque para mim igualdade é que nem unanimidade, ela é burra, porque a partir do momento que eu imponho alguma igualdade para alguém, eu estou anulando aquela pessoa, eu estou anulando aquela informação. Tem um conceito bem importante que diz que igualdade não é justiça, né? Exatamente. E isso é fundamental. Isso é fundamental, porque hoje o que acontece? Hoje, como a gente está vivendo num momento da humanidade, não é nem do Brasil, não é privilégio de ninguém, a gente está vendo que a verdade ela está sendo contestada. Aquela questão da verdade absoluta, ela é absoluta até o meio-dia. Depois do meio-dia, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, vocês imaginam o seguinte, o quanto esse debate, o quanto essa conversa, ela é rica. E o que eu sinto falta aqui é do jovem. Eu sinto falta do jovem. Claro que nós temos jovens aqui, mas eu gostaria de ter aqui mais jovens. Eu gostaria. O mestre estava se queixando que ele. Não, o mestre disse que está com problema de hérnia de disco, então ele não é tão jovem assim. Então. Olha, viu? Você imagina eu que tenho 63, então o que sobra para mim, né? Franco, Catalpi Vecchio. Quanti anni hai tu? Quantos anos tu tem, Carlos? 63. Parlar che lei è venuto qua che aveva 59, ma adesso viene a 66 per quello. La rettifica. Ma li porta bene però, li porta bene. Complimenti. L'era Drius Konder 7 anni telemaneghe. Rejuvenesceu. Parou no tempo, né? Fermar il tempo, atravessar il portale. Vou aprender essa, vou parar de contar agora. Franco. A partir de hoje, encerrei a minha... Mas só para mim encerrar a minha
fala, nessa questão da diversidade, que eu acho fundamental isso. Quanto mais diverso, mais a gente aprende, mais a gente descobre que por mais que a gente saiba, a gente não sabe nada. Mas quando eu vejo o Paviani trazer um livro de 1892, então, por isso que eu falei da questão da cultura milenar. Então, imagina o que tem de coisa lá para trás que a gente não teve acesso, não vai ter acesso. E às vezes eu acho muito estranho, sabe? Aí os caras descobrem um dinossauro, não sei de onde, de bilhões de anos. Eu digo, poxa vida, esse dinossauro, sabe? Ele Esse sim é velho. Ele é guerreiro. Esse é velho. Porque ele teve toda essa destreza de deixar as marcas até hoje, né? Então são coisas assim que são a nível cultural, que infelizmente depois isso vira uma cultura pop e com muita pobreza de informação, conforme o Paviani estava colocando, o Franco estava colocando, o próprio Domênico estava colocando. Poxa vida, aí eu viajei com vocês agora, como diz ali o slogan ali, quem lê viaja, eu viajei com vocês, estou falando lá de cima, Áustria, obrigado. Sabe? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a minha origem ela é portuguesa e africana. E eu tive o privilégio na minha vida de conviver com minha avó, que foi escrava. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque realmente é uma riqueza de experiência assim, muito grande, e ela é muito emocionante, né? Porque essa aí é mais uma roda de conversa, hein, Carlos? Vamos criar essa aí. é muito interessante. E por que eu digo isso? Porque eu descobri com minha avó que a escravidão, ela não é uma escravidão, ela não é física, ela é mental, ela é espiritual. E aí, realmente, é como tu disse, aí tem um manancial de informação bem interessante. Tá? Então, antes de mais nada, eu agradeço muito a oportunidade, né, de poder trocar com vocês, aprender, né, e que eu torço que esse tipo de evento, sabe, se torne lugar comum em Flores da Cunha e que principalmente envolvam mais os jovens, porque o jovem de Flores da Cunha ele está precisando de ter uma informação da sua origem, né? Ele precisa saber qual é o contexto, né? E mais uma vez, obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, Carlos. Maristela, fica à vontade. Então, tá. Bom, o meu nome é Maristela Marini. Maristela Elisa Marini, então. Eu sou descendente de italianos. Meu pai eu não sei de que região, porque ficou lá com alguma família, aquele brasão, eu não lembro. Meu avô materno é o Lian. Coincidentemente, o prefeito é meu primo. E a minha avó materna é Bula, parente da Séfora, da turma dos Bula. Então, assim, o que a minha mãe conta, e o meu pai já é falecido, enfim, é que ela, desde pequena, ela ia para Caxias do Sul com a mula, levar o trigo para moer lá no moinho, onde que tem a Casas Manha Bosco, a Lojas Manha Bosco, né? E ela era, por ser a irmã mais velha da família, ela era praticamente o homem da família, né? Então lá ela ajudava lá embaixo dos Pareirais, aí na linha 80, onde tem muito morro, né? E ela se emociona quando a gente vai para lá e ela conta. E ela volta no tempo, sabe? Então, e de lá eles saíram depois de um tempo, porque o vô adoeceu, enfim, e eles vieram para cá, ali perto aqui na via aqui, né? E ali também o avô também continuou doente e a avó sempre na luta. Então eu digo assim, eu como mulher e filha a única filha de 4 filhos, né? A mais nova da família, eu digo assim, tem que ser forte, tem que ter coragem para estar aí na frente, puxando às vezes o esteio da família, sabe? Porque apesar da doença ter batido na família e a gente às vezes ter fraquejado, estamos ali firme e forte. E a história dos italianos é bem isso, sabe? Tem que ter coragem, porque para vir para cá e devastar esses morros e plantar onde eles plantam, e tem parral por tudo quanto é lado, e eles não têm medo, e eles arregaçam as mangas, e eles vão lá. E eles estão lá embaixo do parral, eles estão plantando e reinventando, e claro que vem outras coisas para a cidade, veio a indústria, né?
mas a gente vê que os vinhos voltaram de novo. Então é uma balança que ela vem e ela vai. É uma gangorra que sobe e desce. Porque houve tempos em que teve as macieiras, e depois aí devastaram as macieiras e veio de novo os vinhedos, né? E a nossa cidade tem muito ainda a explorar isso, tá? Tem cidades bem mais avançadas nisso, mas vamos indo, né, Nata e turma que está aqui conosco, né? A história é essa, a gente está aqui para fazer o nosso percurso aqui nessa vida, não para marcar a história, mas fazer uma passagem que vale a pena, né? Eu estou aqui para isso, acho que a grande maioria está aqui para isso, né? E muito obrigada pela oportunidade de falar. Obrigada, Maria. A gente fica bem feliz. Obrigado. Franco, quando gli italiani che arrivano qua in navio, che ha visto solo matto qua che tocca lavorare, che mia voleste voglia di tornare indietro nel navio per l'Italia? Questa è una grande delusione perché le promesse del governo di Don Pedro II le già era grande, cioè lui che ha promesso di trovare tutto qua. Ti immagini, arriva qua, arriva a famiglie, l'uomo, la sposa e i figli. Ti immagini, ti hai in mente di metterli a posto perché là che abbiamo sofferto tanto, che abbiamo avuto tanto soffrimento. Arriviamo qua e dice che è tutto in giuta. Cioè, quando che si arriva in mezzo al matto, che non sapeva più dove chi c'era, ti immaginate, mangiare cosa? Le stagioni, le sono tutte contrarie, ti immagini solo le stagioni. Cioè, adesso noi altri quasi, fine primavera, là si è scommesso dell'inverno. Cioè, tutto rabaltato. Cosa semeniamo, cosa impiantiamo? Per fortuna che c'era tanti frutti, che c'era tanti osei, pesce, bestie, e i mangiano quelle. Ma ti immagini un toso di 30 anni, no? Con la famiglia, ti teghi la donna, i tusiti, dove vai a dormire? Sotto le piante, sui grutte. Cioè, c'è tanti. Questo bisogna, quanto soffrimento, quanto pianto. E qua vediamo che c'è una forte, ancora adesso, la Gavi perché vi ha trasmessa, mi sto vedendo, ancora tanta depressione. Infatti mi ho detto come mai che a Flora da Cunha che c'è tutte queste farmacie qua, tutte da ora, perché tutti quanti hanno problemi psicologici derivati da questa roba. Ecco che mi sono dato a fare al massimo per dargli dignità a questi, perché lui ritrovandosi qua, può arrivare là, peso ancora qua quando si arriva. E i genitori, se ti senti le canzoni, mi dà una tristezza e un'angoscia, che se una proprio, adesso non mi ricordo il titolo, ma mi dà un'angoscia, proprio la colombina, cioè la ti dà un'angoscia, no? Che ti dice, ma quanto ha sofferto sta gente? Cioè mi ho pianto, ti dico la sincera verità, mi sono pensato che questo ho pianto, che dico, no, questi qua bisogna che si impegniamo al massimo per farvi capire bene la storia e chi che siamo, per dare dignità a questo popolo perché lo merita. Perché questo popolo è già un popolo che ha una storia, una cultura grande e non ti puoi mai trattarlo così. Ecco che portando che la storia, la cultura, chi che realmente siamo, diamo dignità. E questo è il lavoro che noi altri seguiamo impegnati a fare con le persone qua. Io non ho mai studiato la storia, la cultura veneta per spiegarvi qua come prima, mai, non avevo mai studiato. Per dargli proprio questa dignità e identità, perché poi scelta a dire siamo italiani e non siamo italiani, parliamo una mistura di dialetti e non parliamo una mistura di dialetti, parliamo la lingua veneta. Chi sono i veneti, da dove si arriva, quanta storia hai? Cioè abbiamo una storia immensa, non siamo ancora buoni noi altri a trovarla fuori, perché se vai in Italia, e se te vai in Italia vai a vedere il Museo d'Este, che va a vedere, ancora meno sono a vederlo. Cioè abbiamo 2000 anni di storia dentro nel museo. Direi che tocca andare tutti, andiamo tutti, perché nessuno è quasi andato allora. No, ecco, questo serve per dare dignità a questo popolo, perché abbiamo da tirare via quella vergogna senza identità, ma chi sono? Sono italiani. Lui si da Mantova e dice, ma io non sono mia Veneto. No, già rimane lo stesso perché sotto il Lombardo Veneto, sotto
il regno lombardo-veneto, che c'era Mantova, Veneto, Friuli e tutta la Lombardia. Siamo sempre stati insieme e si vengono qua insieme, vedo capito? Non mica siamo divisi, tutti qui che qua, proprio tutti di quella zona lì dell'Italia, nord-est dell'Italia. Solo il po'? Solo il po', tutta buona gente. Ecco, questo è importante. E ora, Al manco Bonaparte. manco Bonaparte. No, questo bisogna Ah, fuori che Bonaparte allora. Ecco, se noi altri ci impegniamo, no, a dargli la giusta cultura, dargli la giusta storia, capire chi che siamo, e noi altri anche con la Bibbia, dargli un futuro, dargli una vera speranza, perché tante bugie raccontano anche varie religioni, cioè ne porta tante tradizioni, per non dire il limbo, che qua aveva il limbo, no, nel cimitero ha fatto anche il limbo. Il limbo è una dottrina che ha fatto soffrire un sacco di donne. Ti immagini, in poco tempo, no? Il limbo cosa succede? Arriva qua una pora, un casale come te e tua sposa, decide di fare un tosetto, e ora il prete ha detto bisogna che fai fiui, e ora tanti fiui da fare. Che se malattie, e il muore prima di essere battezzato. Ti ho seno, ti ho visto. E allora dove lo mettiamo? Non si può mica nel Camposanto, non si può mica seppellirlo. Ti immagini una mamma quanto che ha sofferto sta povera donna, no? Cioè mica il tosetto, il mese morto, niente seppellirlo nel Camposanto, bisogna che seppelliamo in mezzo al mato. Cioè immaginiamo la sofferenza di queste donne, di questo popolo. E ora cosa hai fatto? Furbi gli italiani, sentite vivete voi spiega, ha fatto sì la cerca, ma ha fatto un angoletto, e ha detto no, seppelliamo in mezzo al mato, seppelliamo lì. Per dargli una scianta di dignità. Ma quanto soffrimento fra lei qua, cari? E ora... Essa tua abordagem aí, eu acho ela muito interessante e muito abandonada ao mesmo tempo, que é a questão emocional. O que todo esse sofrimento causou emocionalmente nas pessoas e principalmente na questão da espiritualidade, não como religião, tá? Mas na espiritualidade como energia espiritual. Até que ponto eu tenho o poder e o domínio da minha energia espiritual? E por que eu, com todo o poder que eu tenho espiritual, eu falo eu, mas eu estou me reportando a todos nós aqui, por que eu não posso administrar a minha energia espiritual? Por que eu tenho que ter sempre alguém que vai me dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer? E isso eu vejo assim, ó, que o povo italiano sofreu muito por isso. E até hoje eu noto, Franco, que ninguém está voltado para isso, sabe? Porque tem certas coisas do ser humano que a gente tem que evoluir, e eu noto que na questão espiritual e na questão emocional, nós seres humanos, aí não é um privilégio italiano, a gente está muito aquém do que a gente pode e do poder que a gente tem. Parafraseando, se nós somos imagem e semelhança, então eu tenho essa autonomia, né? Então, isso que tu falou, Franco, teria que ser mais esmiuçado isso, teria que ser mais estudado isso. Já temos, sabe? Então, o segundo tema de roda de conversa. Obrigado. O segundo tema de roda de conversa, o próximo, então, é afrodescendentes e portugueses, né? A gente está os novos imigrantes e tudo mais, os novos imigrantes. O problema que a humanidade vai enfrentar é lidar com a diversidade, né? Como é que as pessoas vão lidar com isso? Hoje a gente vive culturalmente, né? Com várias pessoas de vários lugares, de várias origens, várias etnias, né? E a sociedade está preparada para lidar com a diversidade? Eu acho que isso é um desafio bem importante, né? Que a gente, na parte da educação, a gente já começa a identificar e trabalhar com isso, né? Porque a gente vê que ali na frente a gente vai se deparar com uma situação de um mundo que é bem diverso, que é bem plural, né? E que as pessoas precisam conviver.
em harmonia. É que, na verdade, Exatamente. quando a gente tem que se perguntar esse tipo de coisa é porque a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Exatamente. As raízes estão sendo mortas. Esse que é o problema. Então, como não tem a referência, não tem uma contextualização, sempre está aparecendo toda hora alguém que vem com uma verdade absoluta. Que agora não é mais, o gênero não manda mais agora, não, quem manda é sem gênero. Como assim, cara pálido? Como assim? Como é que funciona isso? Bom, vamos voltar. É outro assunto. Voltando para o Tagliani. Vamos ao Tagliani. Só para ilustrar, é o que o Itamar falou, é a questão da educação, como é que isso vai ser, sabe? É muito interessante, o Vitório, inclusive, professor que sabe bem como é que funciona, e isso vai afetar todo mundo, com certeza. Vai lá, vereador mestre. Voltando para o Tagliani aqui, então, quero aproveitar, né, que vocês falaram sobre essa dificuldade, né? E eu quero mencionar que a minha visão sobre o italiano no Brasil, né, um pouco além do idioma, porque mi parlo niente. Capisci te? Buonasera, tutti sani, mi parlo niente. Se eles desenvolveram, transformaram a nossa região no que é hoje, mediante todas essas dificuldades que eles encontraram, imagina se eles tivessem encontrado a Terra Prometida, né? Seria o primeiro mundo aqui hoje. Nós fazer melhor ainda. Eu vejo assim, né, que onde o italiano passou, chegou, ele transformou. E tenho isso também como exemplo pessoal dentro da minha família. Eu sou bisneto de italiano, meu avô chegou no Brasil em 1891, um pouquinho depois, antes do teu livro, e se estabeleceu em Garibaldi. Só que meu avô e os meus tios avós, eles migraram também, né? Eles são filhos de imigrante e migraram para outras regiões do Brasil. Inclusive eu nasci no estado do Paraná e voltei para a Serra Gaúcha. E meu avô foi para Lagoa Vermelha, Tapejara, meu pai saiu daí e foi para o Paraná, meus tios foram para todos os lugares do Brasil. E por isso também que eu perdi um pouco do dialeto, da referência, porque lá eles também perderam a referência, inclusive meus avós e meu pai. Pelo lado da mãe eu tenho até um pouco de indígena brasileiro e português também, polonês, eu sou bem misturado, né? Mas enfim, o que eu quero dizer sobre a minha visão sobre o italiano no Brasil é que ele chegou aqui, muitos morreram à míngua, porque, né, muita dificuldade, mas transformaram a região, como ela mesmo disse, fazem parreiral em todo lugar. Aqui no pouco que se tinha se produz muito, até hoje. Hoje a nossa agricultura é referência de hortifruti, enfim, essas culturas mais que se produz não é extensiva, ela é menor, mas desenvolveram muito. Hoje aqui tem propriedades, né, modelo para o Brasil inteiro em pequena área. Então o italiano tem disso, de desbravador, dedicação, de fé, senso coletivo. O negócio da igreja, apesar da religião não ser um consenso hoje, eles se fundamentavam dentro de uma comunidade, construíam sua igreja, se ajudavam, e a sociedade foi crescendo com a ajuda de todos. Meu pai acabou indo para o Paraná, lá também fez uma grande carreira, tanto na política como no privado, desenvolveu uma cidade. O meu avô também outra. Hoje, no dia de hoje, exatamente, um colega meu, vereador de Caçador, no estado de Santa Catarina, me mandou o vídeo que meu tio-avô, Silvestre Boscari, recebeu uma homenagem do nome de uma rua, porque também desenvolveu aquela região, foi pioneiro lá. Meu pai acabou falecendo lá no Paraná e foi pioneiro na cidade. Cito aqui, São Paulo hoje é um polo industrial mundial, que foi capitaneado e liderado pela industrialização que os italianos promoveram lá, né, no final do século XIX. Então, onde o italiano foi, eu vejo no Brasil que o desenvolvimento aconteceu
por causa dessa dedicação, desse sofrimento que eles passaram e da resiliência e força. Então essa é a minha visão sobre o italiano no Brasil. E eu sinto por ter perdido essa referência do dialeto, mas como hoje vereador em Flores da Cunha defendo isso. Acho que a gente tem que inserir de alguma forma para que todos tenham acesso a essa cultura e manter viva, né, a cultura italiana, que é muito bonita não só pela língua, mas pelos costumes, pela música. Eu também sou músico, pela culinária, entre tantas outras coisas. Então hoje a gente defende, estou aqui também, né, apelando para o nosso secretário que a gente dê continuidade a isso. Era isso que eu tinha para contribuir. Muito obrigado. Obrigada, mestre. Com a palavra, vereador Diego, então. Bom, boa noite Declaração a todos. de líder. É, quase, né? Bom, primeiramente, obrigado, Nata, ao secretário Itamar, também pela oportunidade, todos que estão aqui, né, se dispondo esta noite. Eu também carrego as raízes lá da Itália, né? Meus avós, meus antepassados vieram de lá, o sobrenome é Tonetti, mas também tem o Novello, Bassanese, né? Enfim, Tonello também, né, no sangue. E pesquisando um pouco também tive interesse e curiosidade de saber de onde que vieram os meus antepassados. E coincidência ou não, é bem pertinho de onde que o Domênico nasceu, né? Então é uma cidadezinha Combai, não sei a província de Treviso, acho. E pesquisando um pouco é mais ou menos que nem se fosse hoje um Otávio Rocha, deve ter em torno de uns 500 habitantes, talvez, não sei se tem isso lá. E até teve uma experiência que em 2017, pelo Facebook, eu disse, eu vou pesquisar, ver se eu consigo encontrar alguém ali e conversar em dialeto, né? E na época eu já andava muito de bicicleta e vi que tinha um grupo de ciclismo de Combai. Aí eu peguei e comecei a conversar com o pessoal e em dialeto, a gente se comunicava em dialeto, e eu consegui que eles enviassem para mim de presente um uniforme de ciclismo de lá. Demorou 2 meses e chegou aqui. Então, algo que me emocionou bastante. Eu sempre tive um carinho desde pequeno, né? Hoje mesmo eu estava falando ali na Câmara com uma pessoa. Para nós, eu não sou tão velho, mas a gente aprendia o dialeto porque quando era pequenininho, meu pai e minha mãe, às vezes eles queriam não te contar alguma coisa, eles falavam em dialeto. Ma no altri erano furbi, né? Furbi. Elora, né? Então a gente acabava aprendendo na experiência ali, na curiosidade de querer descobrir um pouco o que eles estavam falando, né? E depois também eu fui o neto mais velho por parte do avô materno, então tive toda essa experiência também de viver com eles, conviver na colônia. E quando tu ia na casa do avô, do nono e da nona, né? Eles não falavam quase português. Então tu tinha que falar com eles, tu tinha que te comunicar, eles pediam, ma allora vale come lavoro, como é que vale studi, né? Se tu não andar bem. Então tu tinha que saber como falar o dialeto com eles. E uma coisa que eu guardo... E te dizia mia, ciò se ascolti mia tu pare tomare la scura te ciapa. Sì, te ciapo... Pro não far polito que te ciapo tel fil da polenta, né? Agora se ouvia muito falar isso, né? E uma coisa que eu guardo, minha mãe também era professora das crianças, e uma coisa que ela me conta, que na época que ela estudava, hoje a mãe tem 65 anos, o pai 64, a mãe estudou um pouco mais, o pai até 3ª, 4ª série. E a mãe conta que quando eles iam para o colégio, houve um tempo que tinha censura, tu não podia falar o dialeto italiano, tu tinha que falar o português. E ali foi uma coisa que me marcou muito, porque hoje se briga para que as crianças aprendam o italiano, né? E isso também vendo um documentário, eu penso que a cultura perdeu muito ali. Se perdeu muito do conhecimento que o italiano levou lá da Itália. E aí eu faço uma análise, puxando um gancho com aquilo que o Ângelo falou, né? O quanto o povo se desenvolveu aqui, uma região que nem Caxias, São Paulo, Flores da Cunha, nem 100 anos ainda de história, bem dizer, né, aqui. E quanto mais a gente teria se desenvolvido se não tivesse sido proibido de falar o italiano. Porque perdemos muito conhecimento, perdemos muito com a cultura ali. Eu acredito que quando a gente mata a língua, muita da história mora junto. Não vemos quase mais jovens hoje falando italiano como nós, né, Domênico, como falávamos, sei lá, pessoas que viviam há 30 anos. Domênico não conta, não adianta trazer ele, o Domênico não conta. E uma experiência legal até agora, falando do Domênico, o Domênico eu trabalhei quase 1 ano junto dele numa empresa aqui de Flores,
E ele chegou lá por volta de março de 2020. E na época o chefe onde eu trabalhava, ele disse, vai vir um estrangeiro trabalhar com nós. Logo eu pensei, um haitiano, alguém, né? E ele disse, um italiano. Quando ele disse um italiano, aquilo lá me deu uma emoção, porque eu disse, nossa... E ele falou, um guri de uns 31, 32 anos, né? Praticamente minha idade. Eu passou um filme na cabeça, eu disse, nossa, os antepassados fazendo a viagem de volta, fazendo a aventura de volta, né? De avião, não de navio, né? Quanti giorni, Domenico, de avião? E nisso, quando o chefe falou lá que ia vir um italiano, eu disse, me passa o WhatsApp dele. Né? E ele me passou o número dele. E na época estava acontecendo a festa da Fena Vindima, ia ter mais um final de semana só. Eu mandei um recado para ele em dialeto, primeira vez, não conhecia o Domenico, e eu mandei um recado de uns 3 minutos em dialeto para ele, e explicando que ia ter uma festa, que era uma das festas mais importantes do nosso município, e convidando ele para vir lá. E no domingo de noite, do nada apareceu o Domenico lá, e ele disse, eu sou Domenico, o italiano. Então, antes de ter o contato... Domenica la sera arriva Domenico. Domenico. Antes de ter experiência na empresa, eu conheci ele lá, e naquela semana até convidamos, foi antes de acontecer a pandemia, né? A última experiência que eu guardo até de um evento, tinha um jantar lá na Capela de São Vítor, que eles fazem ovelha, e vinha bem aquele jantar de capela na sexta-feira de noite, convidei o Domenico, e até indo para lá, eu me lembro que eu fiz uma pergunta para ele, eu disse, mas Domenico, o que tu veio fazer nesse fim de mundo, né? Saí da Itália para vir aqui. E ele olhou para fora, olhou para aqueles parrais lá, e ele me disse assim, isso aqui é um pedacinho da Itália, e vocês têm tudo aqui. E eu guardo aquilo lá que tu me disse, desde aquele dia eu disse, hoje o meu desejo é conhecer a Itália. Sim, é ir lá ver Combai, a cidadezinha onde que saiu meus antepassados, mas com certeza eu não iria morar fora daqui, sabe? Então, a minha contribuição era isso. Obrigado. Bom, acho que sobrou pouco para nós contar, né? Meu nome é Vitório Dalceiro, né? Sou vereador junto com o Ângelo, o Diego. Cumprimentar a todos que estão presentes. Primeiramente, eu queria dizer que, a exemplo de vocês que vieram da Itália, eu também migrei para cá faz 10 anos. Eu morava bem mais ao norte do Rio Grande do Sul, no município de Planalto. E também escolhi Flores da Cunha e vim para cá e fui muito bem recebido. Aquilo que vocês contam do povo de Flores da Cunha, eu também tenho que testemunhar, né? Um povo muito ordeiro, muito carinhoso com a gente. Só que tem um detalhe, aqui eles gostam do povo, do cara que chega aqui e arregaça as mangas e efetivamente trabalha, né? Então acho que isso soma também. Mas a minha contribuição que eu gostaria de fazer para essa roda de conversa é a seguinte: o que nós vamos fazer de fato, né, como roda de conversa que nós estamos fazendo, para fazer com que toda essa história que está sendo contada hoje, ela daqui, quem sabe, a 20, 30 anos, ela não seja esquecida. Gostaria de parabenizar o Carlos, né, pela oportunidade de dar para o Alex o espaço dentro do jornal Florense, para que a cultura italiana, né, ela consiga permanecer, e esse espaço eu acho que é importante. Essas rodas de conversa, elas deverão ser ampliadas, e quem sabe, eu falo um pouco italiano, estou falando português, que é onde, mas quem sabe chegasse um ponto de dizer, vamos falar só em italiano, porque daí tu vai ter que se puxar para você falar isso, sabe? E seria um jeito de fazer com que a gente que não fala o italiano também conseguisse alcançar as palavras, não do italiano, mas quem sabe do nosso dialeto, que é o italiano, que é o que o pessoal fala aqui, e é aquilo que é a língua oficial aqui de Flores da Cunha, a segunda língua oficial, é aquilo que nós temos que, já que ela é a segunda língua oficial, aquilo que nós temos que difundir aqui, o italiano. Então eu gostaria de deixar esse, digamos assim,
esse desafio para nós todos, como cidadão florense, né, que eu disse, o pessoal me recebeu bem e agora esse é o município que eu vou viver para sempre. Então é aqui que eu quero também manter relações o mais perto possível com as pessoas e trazer, digamos, uma caminhada bonita nesse sentido. Então, eu sei que a gente fez alguns apontamentos, né, no encontro que a gente fez, mas essas rodas de conversa, esses programas de rádio, essas músicas, elas deverão ser cantadas. Sexta-feira, lá na festa dos melhores vinhos, nós chegamos a cantar algumas músicas italianas, né? Mais ou menos, porque se fazia tempo que nós não cantávamos, então acabamos esquecendo alguns versos, cantamos alguns, os outros. Vereador Vitório, mas o vinho ajuda bastante, né? Não há nada que não aconteça depois de algumas taças. Mas ele faz bem, né? Ele vinho é bom, é um bel bicchiere, não? Allora, muito obrigado pelo espaço. Eu na verdade, estou demetida aqui, né? Só vim acompanhar o marido, né? Mas, eu acho que a gente tem uma experiência, a gente é de origem italiana e sempre conviveu, né? Eu aprendi, entendo mais do que falo, né? Porque os meus avós, na verdade, por parte dos Bula, minha avó nasceu e morreu falando dialeto. Minha avó nunca falou. A nona, o nono Bula até falava, porque ele era, mas a minha avó, que ficou sempre em casa, a minha avó, a gente tinha para conversar com ela, tinha que falar dialeto, né? E então a gente carrega muito isso, eu acho, da tradição, acho que a gente tenta manter as coisas que a gente aprendeu também, né? Eu acho que uma das coisas importantes para a gente manter o dialeto, além da língua, né, que é uma das coisas mais fortes, e a outra também é a questão da cultura e da gastronomia, né, que faz com que a gente não esqueça. Eu lá em casa procuro fazer bastante coisa, né, até para não esquecer as receitas que a gente tinha dos nossos avós, né, porque é isso que tu vai deixando como lembrança, né, como que eu acho importante. Muito obrigada. Tortei da família Bula, não? Com canela, parsora, dopo fenì. Agora que ele falou do tortei, a minha mãe a gente tem um costume, né? Que quando a gente faz aniversário, a gente pode escolher o presente que minha mãe dá para a gente é um prato, que é aquele que tu quer comer, e a sobremesa. Tu pode escolher que ela faz. Só que lá em casa, todo mundo escolhe torteia. Nem varia mais muito, né? O torteia. Chega o torteia que não tem erro. Muito bem, gente. A gente já está... O Carlos tem... Eu queria, então, só aproveitando que o diretor Vitório citou, convidá-los a todos nas quintas-feiras, Luni Marti, Giovia, né? Dobbia. Isto, alle 7 della notte, às 7 da sera, ele parla italiano. A Rádio Solar estava transmitindo e tirou da programação. Naquela semana o Alex fiquei sabendo, nem foi o Alex, foi alguém que me disse, a rádio não vai mais ter o programa. E aí eu disse, então nós fomos. Comprei a mesa de som, comprei 3 microfones, estruturamos, investimos só ali R$8.000. Tá? Até agora, 0 de patrocínio, né? 20 não, nenhum sim, mas nós vamos achar. Então, e a ideia é manter o programa, ampliar, e para o ano que vem vamos ter uma página quinzenal em italiano no jornal também. Porque matéria, reportagem mesmo. Isto, exatamente. A ideia, eu acho que nós temos que investir na cultura. E a primeira é a língua e a segunda é a gastronomia. Eu acho que essas duas coisas são importantes. Então, eu acho que essa diferenciação tem que existir e nós, como veículo de comunicação, vamos atuar nesse sentido também. É uma decisão que a gente tomou, né?
Fica o convite para amanhã ouvir, então. Obrigado. Parabéns. Eu acho que é bem importante também, né? Hoje eu estava conversando com a Nata quando cheguei, que hoje eu tive o primeiro contato, né? De um livro que foi escrito da gramática do italiano. Italiano para i cei e para i grandi. Então foi um livro que foi recentemente lançado. Eu não consegui ler ele, mas consegui pegar ele na mão e folhear pelo menos, né? Vejo que eu acho que o italiano existem várias frentes que estão tomando, né? Não só no Rio Grande do Sul, tá? Eu tive contato com Santa Catarina, que me ligou para saber mais informações sobre o italiano, porque nós temos como a segunda língua do município, né? Então eu acho que esse resgate histórico é bem importante, né? E a mantença das tradições, né? A gente sabe que Flores da Cunha hoje não é só povoado de italianos, né? Mas a gente tem uma grande parte que ainda tem toda essa bagagem de conhecimento, né? E também a gente tem que fomentar também em casa, né? É bem importante em casa, como você falaste, a tua avó só falava o italiano e a minha avó também só falava o italiano. Então eu aprendi porque eu precisava me comunicar com ela. Eu precisava falar com ela e ela falar comigo, né? Então eu aprendi desse jeito, né? Hoje talvez a gente não faz mais isso. Eu até tento falar, eu tenho meu filho pequeno e eu tento falar, eu não falo muito bem o italiano, claro, vocês já viram, perceberam isso, né? Mas o que eu sei, eu tento passar para ele tentar repetir, né? Para que ele também se demonstre o interesse em aprender o italiano, né? Que eu acho que é bem importante esse resgate da tradição. Mas para finalizar, eu não vou me delongar, eu só queria encerrar minha fala dizendo de que a gente está aqui na Semana das Letras, né? Falando sobre cultura, que é algo bem importante, sobre o italiano, e trazer e mostrar aqui que o Carlos trouxe um livro lá, que já é centenário e ainda vive hoje, né? Eu acho que é importante a gente manter vivo essa cultura de ler. A gente passou por vários tipos de escritas em vários lugares que escrita, mas a mensagem que traz aqui dentro é muito grande para nos tornarmos cada vez melhor e podermos refletir nas nossas ações, nas ações dos outros, né? E para a gente construir junto. E eu acho que essa roda de conversa só vem a somar, né? A gente, cada um com suas peculiaridades, a gente coloca aqui uma situação que muitas vezes convergem, né? Que falam a mesma história, a mesma coisa, que muitas vezes traz novidades, né? E a gente só cresce com isso. Então eu queria agradecer, principalmente ao convite de estar aqui com um grupo seleto de pessoas, de poder aprender, né? Eu sempre digo que a cada dia que eu acordo eu aprendo um pouquinho mais, né? E certamente essa noite foi muito aprazível, agradável, de grande conhecimento para mim. Eu acho que todos nós também nos enriquecemos um com o outro, principalmente esse contato com as pessoas da Itália conosco, né? Que nos trazem mais informações. Eu, por exemplo, descobri um pouquinho mais sobre o timbro, né? Que é uma coisa que eu ainda vou pesquisar um pouquinho mais, que eu quero me aprofundar e conhecer muito bem, porque eu não achava justo que minha avó e meu avô conversassem sem eu entender nada, e eu já me esforçava para entender o italiano, né? E ainda eles conversavam dessa forma. Então, parabenizar a todos, eu agradeço mais uma vez pelo convite, por estar aqui com cada um de vocês. Eu acho que esse momento é bem especial, né? E bem produtivo. Então, eu agradeço. Se alguém mais quiser falar, fique à vontade. A gente, na verdade, já avançou bastante no tempo. Não que esteja ruim, que a gente precisasse parar por isso. A gente pode continuar conversando depois com o microfone desligado, talvez. E, vereador, diretor Vitório, esse espaço, a Casa de Cultura, está aberta para essas rodas de conversa, independente de iluminação, decoração. A gente tem plantas, a gente tem microfones. Não teremos isso todos os dias, mas o espaço, as portas estão sempre abertas para iniciativas de vocês, da comunidade, do Florense, né? Vamos usar esses espaços, vamos ocupar esses espaços. Franco, Patrícia, Domênico, né? Vocês são muito bem-vindos. Eu já recebi o Franco e a Patrícia aqui algumas vezes. O Franco tem uma coisa linda para
contar para nós agora, para finalizar. Então, Franco, fecha essa noite com o teu texto. Por serrar la sera, ti comandi. Allora, questo è un scritto che ho fatto quando che venivo qua nel comizio nel 2014, che stasevo qua 20 giorni, un mese e mezzo, dopo mi toccava voltare e ritornare in Italia. Dopo arrivavo qua, dopo 3 mesi finiva il visto, mi toccava tornare in Italia. E allora amico ho fatto questo scritto. Cara, aspetta che vediamo perché sono da dove sono in ecco. Cara Nova Trento, se avevamo innamorato di te, Nova Trento, la tua bellezza, la limpeza e l'ordine, le colonie con tante vigne, ma soprattutto delle persone ospedaliere, amabili, cordiali. Non ne è mai manca niente. Un caldo saluto, un sorriso, una parola buona. E quando abbiamo bisogno, abbiamo ricevuto con tanto amore. In altre parole, se abbiamo sentito adottai, coccolai e amai da tutti, non abbiamo altre parole per far capire i nostri sentimenti, per questo abbiamo adoperà il testo di una vecchia canzone. Cara Nova Trento, cada volta che volto, non vorria più partire, pagaria tutto l'oro del mondo se potesse restare qua, con gli occhi il colore del tomato, con il cuore l'azzurro del cielo. Cada volta che go de partire, mi porto il ricordo di te. La mia casa, la sei lassù, ma il mio sole sta qui. Te sì il mio sole per me e non vorria, te lo sai, lasciarte mai. Perché cada volta che go da lasciarte sento tanta tristezza nel cuore e mi resta solo l'allegria di pensare che un dì volterò, di pensare che un dì volterò.